Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre os moluscos e agora nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então, falando sobre os moluscos, ontem nós entendemos um pouquinho aí sobre qual é o funcionamento desses animais, nós entendemos que eles já têm aí algumas novidades evolutivas. Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses animais, que inclusive são animais, alguns são belíssimos, né? Apesar de que alguns também geram um pouco de asco, né? Um pouco de nojo. Mas enfim, são animais que fazem parte do reino animal. Olha só, que eu trouxe para vocês, se vocês, vocês podem analisar um pouquinho melhor, aqui nós temos são pérolas, né, as pessoas existem alguns que fazem o cultivo dessas pérolas em cativeiro, mas existem também aqueles que encontram no oceano essas maravilhas que ficam aí dentro das conchas, né. Só que o que é interessante, que eu quero tratar com vocês sobre isso, e isso é questão de prova, algumas vezes cai também no vestibular, é que é o seguinte, olha só, a natureza, através desses animais, ela nos traz uma grande lição. Essas pérolas, na realidade, elas não fazem parte do animal. Inclusive, causam muita dor, muito desconforto, porque o que acontece nesse caso? As ondas, né, o movimento do oceano acaba fazendo com que um grão de areia ou uma outra substância entre neste animal, gerando aí um processo, inclusive um processo de dor, um processo de incômodo. E aí, como é que esses animais reagem a essa dor, a esse incômodo? As conchas, elas têm uma substância, como eu havia falado para vocês, que chama-se nácar, né? Tanto é que fala que é nacarado, ou seja, é coberto pelo nácar. E aí quando esse animalzinho, ele sente esse desconforto, ele começa a colocar em volta dessa substância, que muitas vezes é um grão de areia, as camadas de nácar, uma camadinha de cada vez, para que essa substância deixe de trazer o desconforto. E isso leva aí muitos e muitos, dias, né, uma infinidade de dias, e aí depois que ele, amadureceu e que não fica mais desconfortável estar com aquele grão de areia dentro dele, aí vem o homem e abre o animal, mata ele e pega a pérola que está lá dentro, né. Mas isso daí é uma outra história. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Que a pérola, na verdade, ela é um resultado de um processo de sofrimento e de evolução. Olha só como realmente a natureza tem muito a nos ensinar ainda, beleza? Então vamos lá, gente? Vem comigo que é sucesso. Principais exemplos dos integrantes pertencentes ao filo molusco. Então, quando nós falamos de moluscos, muitas vezes a gente fica preso apenas às lesmas, mas na realidade existe aí todo um filo, né? Existem muitos animais que estão dentro deste filo. Então, alguns deles são os caramujos, os caracóis, as lesmas, os polvos, as lulas, as sépias, os mexilhões, as ostras e os mariscos, todos eles estão aí, no filo molusco. Tanto é que se você lembrar lá quando você assistia Bob Esponja, Calça Quadrada, o sobrenome do Lula, da Lula que tem lá, é Lula molusco, né, porque eles fazem aí uma alusão ao filo em que a lula pertence, que é o Lula molusco, beleza? Viu? Eu também sou cultura. Penso que não, né? Mas eu sou. Ok, então, gente, vamos para o próximo. Ocorre a locomoção desses animais. Então,
Algumas espécies, elas ficam fixas no substrato, como eu havia falado para vocês anteriormente, e outras elas utilizam do pé como estrutura locomotora, que eu havia também dito para vocês anteriormente, que inclusive essa região dos pés, elas são musculosas, né? Elas têm músculos para que ajude aí na questão da locomoção e também para pegar não é a palavra certa, mas para captar algumas substâncias que podem servir de alimento também para o animal, tá? Já o caso dos cefalópodos, eles se locomovem através do jato de propulsão. Como é que isso funciona? A água fica armazenada na cavidade do manto, que eu havia dito para vocês anteriormente que o manto ele é parecido com a nossa epiderme, com a nossa pele. E aí ela é expulsa com muita força. Porque eles têm uma abertura lateral, e essa abertura lateral ela é denominada de funil ou de sifão. E aí, quando essa água ela fica ali no interior do animal, ela age como se fosse um jato de propulsão literal. E aí ele faz esse movimento de ida. Tanto é que quando você vê um polvo se locomovendo, né? Que o cefalópodo se locomovendo, um polvo se locomovendo, uma lula se locomovendo, você vai ver que primeiro ela junta os tentáculos, depois ela estica, porque é um movimento de jato de propulsão que eles têm para poder fazer aí a locomoção, beleza? E sempre vai impulsionar, obviamente, do lado oposto, né? No sentido oposto em que esse animal se encontra. Ok, pessoal, até aqui tudo bem? Olha só, isso é uma novidade que nós temos aí, e muitas das tecnologias que nós temos hoje, algumas vezes elas são imitadas aí da natureza. Ok, então, pessoas, vamos para o próximo. Slide, se você analisar, eu coloquei para que vocês pudessem ver, inclusive, como é que esses animais se locomovem. E o primeiro slide, à esquerda aí do seu vídeo, dá para ver, dá para analisar aí o jato de propulsão, não, o sifão, né, que ele está indicado pela setinha. E aí esse sifão é por onde sai a água que dá essa propulsão que o animal precisa para ir para se locomover de um lado para o outro. Sistema digestório deste animal. Como é que funciona esse sistema digestório? Nós entendemos até aqui, nós aprendemos até aqui, que alguns animais não têm o sistema digestório completo. Mas já no caso dos moluscos, ele já tem um tubo digestivo completo. E nós estudaremos um pouco melhor isso na próxima aula. Beleza, povo? Beijo para vocês, até a próxima aula.